Eu estarei com os irmãos hoje e amanhã. Vamos estar tratando do tema que vocês estão usando. Não vos conformeis com esse mundo. E eu quero pensar com vocês a partir do texto que os irmãos escolheram. Romanos capítulo 12. Por favor, vamos estar. Romanos capítulo 12. O texto que vamos pensar esses 2 dias. Nós vamos entender por que a gente não pode se conformar. Por quê? Capítulo 12, vamos ler os 2 versículos apenas, os 2 primeiros. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis os vossos corpos, guarde essa expressão, corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso da sua atenção para que nós possamos compreender por que Paulo aqui ele está chamando a atenção da igreja que estava em Roma, para eles não se conformarem com aquele contexto que eles estavam inseridos. É necessário nós analisarmos algumas coisas. Primeiro, entender que esta carta que está inserido o texto que vocês estão trabalhando nesses dias, talvez é a carta mais profunda que Paulo escreveu. Tudo indica que Paulo escreveu 13 cartas ou 13 epístolas, provavelmente até o século XVIII, acreditava em 14 porque incluíram a carta aos Hebreus. Mas depois reconheceram que Paulo talvez não escreveu aquela carta. E nos 13 escritos de Paulo, penso que a carta aos Romanos, juntamente com a carta aos Efésios e aos Colossenses, talvez sejam as cartas mais profundas de Paulo. Curiosamente, esta carta, ela incentivou, ela mudou de certa forma o curso da igreja que hoje nós chamamos de igreja protestante. Esta igreja, ou esta carta, com seu conteúdo teológico, doutrinário e prático, mudou a vida de muitos homens de Deus. Por que não pensarmos em um dos primeiros pais da igreja, ou teólogo que mais ajudou a história da igreja, um homem chamado Agostinho, conhecido como Agostinho de Hipona. Este homem tinha uma vida devassa, uma vida promíscua, uma vida entregue a pecados sexuais. A sua mãe, uma mulher por nome Mônica, já estava orando por ele há aproximadamente 20 anos, intercedendo por Agostinho, e nada da obra ser executada. Determinado dia, ele sentiu no seu coração um sério pesar, e ele entendeu que precisava mudar de vida, mas não sabia como começar esta mudança. Um belo dia, decidiu visitar um amigo, e enquanto estava esperando o amigo no jardim da casa, ele escutou uma criança correndo aos redores da casa, e a criança, enquanto corria, cantava dizendo: pega e lê, pega e lê, pega e lê. Ele, ao ouvir o cântico daquela criança, entendeu que ele precisava ler alguma coisa. Ele vai até o lugar e pega um livro. E naquele livro
estava a carta aos Romanos. E quando ele abre a carta aos Romanos, abre justamente em Romanos capítulo 13, verso 13 e 14, onde fala que os homens não podem viver nas suas concupiscências carnais, mas precisam ser transformados pelo poder do Evangelho. Agostinho entendeu que naquele momento era Deus falando com ele, que tinha uma nova vida para ele, uma vida que agradasse a Deus. Este homem entregou sua vida para Deus. Sua vida foi transformada e, por incrível que pareça, foi um dos maiores teólogos dos primeiros 4 séculos da igreja. Influenciou a igreja ao verdadeiro cristianismo. Por que não dizemos, ou por que não pensarmos em Martim Lutero? Martim Lutero era um monge agostiniano, um homem criado dentro do contexto católico, envolvido na cultura católica romana, dedicado a sua vida a Deus. Dedicou a sua vida a Deus no dia que Deus havia dado livramento para ele de morte. Os seus pais não concordaram com a entrega da sua vida ao serviço sacerdotal da igreja da época. Um belo dia, ele começou a analisar o comportamento da liderança daquela igreja e percebeu que a liderança tinha um comportamento dentro do contexto do templo, mas fora do templo tinha um comportamento totalmente diferente. Isso gerou em Lutero uma crise interior, porque não dizer uma crise espiritual. E ele começou a analisar que eles ensinavam uma coisa, mas praticavam outra totalmente diferente. Um belo dia, Lutero já estava ensinando a palavra de Deus, e ele abriu as Escrituras em Romanos capítulo de número 1 e versículo de número 17. É o texto da Reforma Protestante. E ele entendeu que o esmero do homem não é suficiente para agradar a Deus, que toda a dedicação do ser humano não é suficiente para agradar a Deus, mas que nós somos justificados pela fé, e o justo viverá da fé. É interessante que o contexto que Lutero está enfrentando é complicado, porque as pessoas, ou a liderança da igreja da época, estava ensinando que era possível comprar a salvação, era possível tirar a alma de alguém do inferno e colocar a alma deste alguém do purgatório, ou tirar do purgatório e colocar no céu, a partir de uma oferta, a partir de uma obra de caridade, ou por que não dizer das obras da indulgência. É muito falado entre nós, mas as pessoas não se atentam a pensar o que era a indulgência no século XV e XVI. A indulgência era um documento papal, um documento com selo do Papa, que alguém comprava, e quando essa pessoa comprava, ela tinha dentro daqueles ensinamentos do contexto da época garantia de um lugarzinho no céu, saía do inferno, saía do purgatório e entrava no céu. Só a título de informação, a situação estava tão complicada que o Papa tinha um próprio pregador, um alemão chamado Tetzel. Esse Tetzel era o pregador do império. Só para você ver já como a situação estava complicada. Esse Tetzel tinha uma oratória incrível, e ele chegava nas cidades pequenas, as pessoas corriam para lá para ouvir Tetzel pregar, e Tetzel começava a dizer: lembra daquele ente querido seu que você tanto amava? Hora dessa, ele deve estar sendo queimado lá no inferno. Mas eu quero dizer para vocês, Edson dizia, eu quero dizer para vocês que tem como você tirar esse irmão seu, esse tio seu, o seu pai que está queimando no inferno, tem como você tirá-lo de lá e colocar num lugar mais especial, talvez o purgatório, e dependendo da oferta, ele não passe nem pelo purgatório, ele vai direto para o céu. Como, Tédio? Isso pode ser feito se você comprar uma indulgência, se você pagar pela indulgência. Se você fizer isso, Deus garante tanto o perdão dos teus pecados, como os pecados da tua família. Fazia fila para as pessoas comprarem indulgência.
Mas é interessante, conta uma história, tem um livro de Michael Horton, que ele defende a ideia porque precisamos de uma nova reforma. E ele diz que um dia alguém, um cara bem malandro, foi ouvir o Técio pregar. Chegando lá, o Técio está pregando: olha, se você comprar a indulgência, os seus pecados estão perdoados. O cara bem malandro chegou para Técio e disse assim: Técio, se eu comprar uma indulgência agora e eu pagar por ela, um pecado que eu vou cometer depois que eu comprar a indulgência já está pago, eu já estou perdoado. E Deus diz: olha, se você pagar na hora a indulgência, não importa o que você vai fazer depois, já está perdoado. Então me dá uma indulgência, eu pago pela indulgência. Quando Técio vendeu a indulgência para ele anunciou um assalto a Técio, roubou todo o dinheiro de Técio. E Técio não conseguiu falar nada, por quê? Porque tinha falado para ele que os pecados estavam perdoados. Eu estou falando isso para vocês, para você entender como a carta aos Romanos, a palavra de Deus foi importante para fazer um divisor de águas na história da igreja. Foi o poder da palavra de Deus que fez com que as pessoas entendessem que não é compra de indulgência, não é o tamanho do meu dízimo, não é a quantidade da tua oferta que nos dá direito à eternidade, mas é o que foi feito lá na cruz. Aleluia! É cruz, não é indulgência, é cruz, não é indulgência, é cruz, não é dízimo, é cruz, não é oferta, é sangue, não é obras. Ela foi um divisor de águas na história da igreja. É a partir do entendimento da carta aos Romanos que ninguém é justificado pelas obras e que o justo viverá da fé. Que Lutero começou a pregar contra as obras da indulgência, começou a pregar quanto à questão do contexto de culto e a quem estava sendo interessado naqueles cultos. Ele começou a pregar a respeito da compra das bênçãos a partir do entendimento da carta aos Romanos. Essa carta que é extremamente importante para a nossa fé, é essa carta, obreiros, que vocês oraram a Deus e Deus deu os temas para vocês a partir dessa carta. E eu penso que vocês estão estudando ela, eu penso que vocês estão lendo sobre ela, eu penso que durante a semana vocês leram esse texto para internalizar a temática que vocês estão tratando aqui, porque é extremamente urgente, é extremamente importante uma renovação da nossa mente. Mas não haverá uma renovação sem entendimento do que Paulo está tratando aqui no capítulo de número 12. Por isso que Paulo vai tratar aqui nos primeiros 11 versículos, ou nos primeiros 11 capítulos. Paulo trata sobre doutrina. É isso que Paulo faz. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo está ensinando sobre doutrina. É trabalho teológico, é conteúdo teológico que Paulo está tratando. Agora, do capítulo 12, que é o tema que vocês estão tratando, ao capítulo 16, Paulo para de falar de doutrina e Paulo começa a falar de prática. Percebam? Primeiro Paulo apresenta a doutrina. Quando ele apresenta a doutrina, agora ele vai para a prática, cobrando a prática do povo. Por quê? Porque toda doutrina certa precisa desembocar em prática certa. Não tem como eu conhecer Deus e não viver para Deus. Não tem como eu saber o que é santidade e não ter uma vida santa. Não tem como eu saber o que é piedade e não ter uma vida piedosa. Primeiro, Paulo apresenta a doutrina. Primeiro, Paulo apresenta a teologia. Primeiro, Paulo apresenta todo o argumento teológico. E ele vai construindo. Escute isso, por favor. Depois você vai observar isso na sua casa, você lê o texto. Você vai observar que quais são as doutrinas que Paulo trata aqui, do capítulo 1 ao capítulo 11. Primeiro, Paulo trata a respeito da justiça de Deus, do Deus que é justo e não pode compactuar com a imundícia humana. Segundo, a segunda doutrina que Paulo trata aqui, ele fala da universalidade do pecado. Ele vai dizer que todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Ele vai dizer que não há um justo sequer. O pecado é um mal universal. Por que o pecado é um mal universal? Porque o nosso pai Adão caiu no Éden. Se Adão caiu, a humanidade caiu no Éden. Se Adão morreu, a humanidade morreu no Éden. Se Adão se tornou desobediente essencialmente, a humanidade tornou-se desobediente essencialmente. Então, a universalidade do pecado. Terceiro, qual é a terceira doutrina que Paulo vai tratar aqui? Ele vai tratar de uma doutrina chamada a indesculpabilidade humana. Indesculpabilidade humana. Indesculpabilidade humana. Indesculpabilidade. O que é isso? Ninguém pode se desculpar diante de Deus. Ninguém pode dizer eu não sabia. Ninguém pode dizer, Deus, olha, ninguém me ajudou. Todos são culpados pelos seus próprios pecados. A Bíblia vai tratar isso. Quarta doutrina que Paulo trata nesses 11 capítulos: a justificação pela fé e a aceitabilidade de Deus. Só tem uma forma de Deus receber os pecadores. Só tem uma forma de eu me apresentar diante de Deus e Deus se relacionar comigo. Como? É a partir do meu esmero? Não. É a partir do teu esforço? Não. É a partir das suas obras? Não. É se Deus em Cristo Jesus nos justificar diante de Deus. Como a gente vai estar falando aqui em 2 dias, eu quero caminhar com vocês alguns textos bíblicos, para a gente entender por que quando chega no capítulo 12, Paulo fala assim, olha, não se conforme. Por que quando chega no capítulo 12, fala assim, entrega por completo. Como que é isso? Paulo vai construindo os seus argumentos. Ele é como se ele estivesse jogando isca do 1 ao 11, quando chega no 12, ele fisga, puxa. Tem como você fugir disso? Ele vai construir. Quais são os argumentos que Paulo usa a respeito disso? É uma questão de sequência usada por Paulo. Vocês estão com a Bíblia fechada, mas se puder abrir, ok? Senão os irmãos vão lançando aqui, não sei, que fica mais prático. Mas observe comigo, por favor. Capítulo de número 1. Verso 18 ao verso de número 27. Eu ainda sou daqueles pregadores que diz, olhe para a Bíblia. Eu ainda sou daqueles pregadores, olha, vamos ler o texto e ver o que o texto quer dizer. Capítulo de número 1, verso 18 ao 27. Como a gente vai continuar amanhã a nossa mensagem, eu penso que a gente pode ler. O texto é assim, olha, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça, visto que o que de Deus se pode conhecer nele se manifestou, porque Deus a este se manifestou, pois desde a criação do mundo os atributos visíveis e invisíveis de Deus, o seu eterno poder, sua divindade, a sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que foram criados, de modo que esses homens são indesculpáveis. O que Paulo está tratando aqui? Paulo está dizendo, todas as pessoas estão em pecado, e eles são conscientes deste pecado. Por quê? Porque eles sabem que tem um Criador. Deus se revelou. Existem 3 formas de revelação de Deus. Primeira, revelação natural, Deus se revelando a partir da natureza. A questão do design natural, a gente olha para os pássaros cantando, entende que esse pássaro canta porque tem um Deus criador de todas as coisas. O vento sopra, a brisa bate, a chuva cai, as árvores crescem, e a gente entende que Deus está no controle de todas as coisas. É a revelação natural de Deus. Segunda revelação, ela pode ser dividida em revelação especial de 2 formas: revelação através da palavra e revelação através de Cristo. Aí ontem eu estava dando aula na quarta-feira, e então um dos alunos levantou a mão e disse, pastor Santiago, então como que as
as pessoas que nunca ouviram o Evangelho, as pessoas, as tribos que nunca receberam o Evangelho, como é que essas pessoas serão salvas se eles não ouviram que tem Jesus, se eles não sabem da mensagem do Calvário? E alguém respondeu, um dos alunos falou assim: olha, eu acho que eles serão salvos porque são inocentes, eles não conhecem de maneira alguma, porque seria contraditório. Como é que Deus manda pregar o Evangelho a todo mundo? Se a pessoa é salva pela inocência, então não precisa pregar para ele. A inocência não salva ninguém. Por quê? Porque todos são pecadores, porém Deus se revelou na natureza. Então o índio que nunca ouviu o Evangelho, ele vai olhar para o sol raiando e vai entender que tem um Criador. Se ele desprezar esse Criador, o juízo de Deus está sobre ele. Mas se ele reconhecer esse Criador, ele vai cantar conosco lá na glória. Todos são indesculpáveis. Mas vamos adiantar. Capítulo 1, verso 21 diz: pois tendo conhecido a Deus, olha, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram glória ou graças, antes em seus raciocínios se tornaram fúteis, e o seu coração insensato e obscurecido. Verso 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Verso 24, pelo que Deus, olha isso por favor, pelo que Deus os entregou às concupiscências do seu coração e à imundícia, para desonrarem o seu próprio corpo, mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram, serviram mais a criatura do que o Criador. Bendito seja o Deus eterno para todo sempre. Pelo que Deus os abandonou às paixões vergonhosas, até as mulheres mudaram as suas relações sexuais por outras contrárias à natureza. Semelhantemente também os homens deixaram a relação sexual natural e se entregaram a sua sexualidade, homem com homem, cometendo indecentes e recebendo em seu corpo a penalidade. Olha o que Deus está falando através do apóstolo Paulo. Ele está dizendo: o homem está decaído em pecado, o homem está fundado em pecado, não tem como esse homem buscar a Deus. Mas vamos adiantar um pouco, por favor. Capítulo de número 2, verso 1, olhe na sua Bíblia. Capítulo 2, verso 1, deixa eu olhar. Portanto, conclusão, ele diz: és indesculpáveis. És indesculpável. Ninguém pode dar desculpinha para Deus. Todos são indesculpáveis. Você que está aqui nessa noite, eu não sei se você já fez sua aliança com Deus, ou você está no meio do povo de Deus, gostando de culto, mas não entendeu o Evangelho. Não haverá desculpa naquele grande dia. Você precisa adiantar. Deixa eu ir. Olha capítulo 3, verso 10 ao 18. Paulo está construindo. Capítulo 3, verso 10 ao 18, é só, olha. Como está escrito? Você que pensa que é salvo porque paga imposto? Você que pensa que é salvo porque nunca traiu a mulher? Você que pensa que é salvo, não, porque o meu dízimo é maior da igreja? Não há um justo sequer. Você que pensa que é salvo porque tudo não foi gravado, porque prega, porque canta e é do refrão, não há um justo sequer. Mas vamos adiantar, coisa que é assunto para escola bíblica, mas vamos lá. Não há um justo, nem sequer um. Olha o que ele fala no versículo 11, é terrível. Não há ninguém que entenda. Pergunta: por que a gente não entende Deus? Por que a gente não consegue entender? Ele está falando da humanidade carnal. Da humanidade carnal. É porque Paulo também escreveu Efésios capítulo 2. E não pode ter contradições entre eles.
Aí Efésios 2 diz: olha, vós. Tem alguém lá que está com o rapaz aqui, o homem, né? Efésios capítulo 2, verso 1, por favor, meu Deus. Por favor. Rapaz, o menino conhece, que claro. Deus te abençoe. Tem cantina depois, né? Tem cantina. Vou pagar o último. Vamos lá. Olha, que coisa que é. Deus do céu. Eu fico pensando, por que as pessoas não leem a Bíblia? E vos vivificou, estando vós mortos. Eu vou perguntar para vocês, e é didático, a gente acostuma a sala de aula e vai ouvir para tudo, eu vou ficar. Mas já participou de um velório, sim ou não? No momento que você estava velando o corpo, o morto levantou e disse: olha, traz água porque eu estou com sede. Em algum momento o morto começou a chorar, comovido pelas lágrimas dos amigos. Fez isso? O morto cansou da posição que também vou levantar e vou sair daqui. Ele fez isso? Nós estávamos mortos. E como mortos, não tem como ouvir Deus. Morto não ouve. Aleluia! A gente chega para o pecador e prega. Tá bom. Um dia desse aqui atual eu cometo alguns pecados. Eu cometo os pecados, eu vigio, o que aconteceu? Foi no Instagram, um rapaz que é influencer postou assim: eu não sinto que estou em pecado. E eu comentei assim: o morto não pode sentir. Belisca o morto, vê se ele grita ai. Coloca a melhor comida que o morto gostava e vê se ele vai dizer: que delícia. Conte a melhor história para o morto, vê se ele vai chorar. Não havia saída para nós. Não tinha saída para mim e para ti. Para você que nasceu dentro da igreja do mesmo jeito, porque Deus não tem dentro. Não tem jeito, estávamos mortos. Aí vem o verso 4, meu amigo. Aleluia. Mas Deus, que é rico, não dá uma aumentativa. Não é só rico não, é riquíssimo. Riquíssimo em quê? Aí ele fala assim: não, misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia. Miséria no coração, todo outro no coração. Ele desceu. Ele viveu entre nós. Se sente nossa. Pelo seu muito aquilo, o seu muito pouco que reduz. Foi a graça que te alcançou. Não há um justo sequer. E ninguém consegue entender a Deus. Aleluia, ninguém consegue entender. Se Deus não se revelar a esta pessoa, você que está aqui nessa noite, e você que abre a sua Bíblia, e quando você abre, você consegue entender e ouvir Deus. Glorifique a Deus, porque o novo espiritual não dá conta de entender isso. Quando você chega aqui no culto e alguém começa a cantar, e você começa a cantar junto, glorifique, porque os mortos espirituais não conseguem entender isso. Eu preciso caminhar. Eu marquei um ponto aqui para amanhã e eu preciso continuar aqui. Vamos lá, ainda Romanos capítulo de número 2, verso 12, diz assim: todos, Romanos 2, 12, que, Romanos, até Efésios aqui, Efésios, Romanos, maravilha, perfeito, meu marido, porque todos, quantos? Né? Todos os que sem lei pecaram, sem lei também pereceram. Aleluia! Glória a Deus! Uma lei redimida.
O cara nunca entrou em uma igreja, o cara nunca ouviu um evangelho, mas ele sabe o que é certo e o que é errado. Glória a Deus. Aleluia. Há uma lei. Mas vamos continuar. Olha, vamos lá. O verso 12 ainda. Capítulo número 3. Por favor, me perdoe, querido. Capítulo 3, verso 12. Da carta aos Romanos, 3:12. Todos se extraviaram. A ideia de subir, correr, se perder. E juntamente se fizeram inúteis. Era nós. Eu não quero aqui que você fique pensando lá na pessoa que está. Não. Paulo escreveu para crente. Para crente. A igreja de Roma, crente. E ele está falando aqui, ó. Por que Paulo, irmão? É necessário entender isso para a gente chegar no 12 lá. Porque não adianta correr no 12 sem explicar o que Paulo construiu do 1 ao 11. E ele fala assim, olha, fizeram inúteis, era nós, inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Aleluia. Mas vamos continuar. Vamos lá. Verso 14. Verso 13, por favor, desculpa. Verso 13. Olha as características. Eu acho isso fantástico, porque aqui ele aponta algumas características. Eu não lembro aqui a quantidade, mas ninguém foge delas. A gente escapa de uma, cai na outra. Eu não sou isso aqui não, mas a outra eu sou. Aí ele fala assim, olha, na sua garganta é um sepulcro, pessoas que falam coisas que não edificam. Palavra de morte. Ele fala, a sua língua tramam ou tratam enganosamente. Pessoas que denigrem a imagem do outro. Pessoas que mentem em nome do outro. Pessoas que constroem um enredo sem saber se aquilo é verdade, espalham aquilo como se for a verdade. Mas vamos continuar. Ainda no verso de número 13. Ele fala assim, veneno de víbora estava debaixo da língua. Aleluia. Era a gente, nós, de jeito. Aí ele fala no verso 15, 14: a sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar o sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhece o caminho de paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esta é a condição da humanidade sem Deus. Por isso eu afirmo para todos que me ouvem agora, o problema da sociedade não é um problema político, não é um problema econômico, muito menos um problema moral. O problema da sociedade é o pecado. É o pecado. Então pode trocar presidente, entrar presidente, subir presidente, mudar o STF, não muda, porque o que muda é o Evangelho. Aleluia. Aleluia. Essa era a nossa condição. Essa não é um justo. A gente é mau, fazia tudo errado, não buscava a Deus, não tinha como gritar por Deus porque estava morto, não tinha como se apresentar diante de Deus porque estava cheio de pecado. Mas vamos adiantar um pouco, por favor. Olha o capítulo de número 5, capítulo 3, por favor, ainda, por favor. Capítulo 3, verso 23. 3, porque todos pecaram. Todos. E afastados ou destituídos estão da glória de Deus. Toda a humanidade está em pecado. Não há saída para nós. Não havia uma saída para mim e para você. Mas graças a Deus pelo versículo 24. Sendo justificados. Aleluia. Aleluia. Gratuitamente. Eu não paguei um centavo. Eu não paguei um centavo para ele me declarar justo. Aleluia. Porque isso foi pago pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
favor, caminhe um pouco. 5:1 de Romanos. Aleluia. Glória a Deus. Paulo continua e diz, olha, sendo, pois, justificados pela fé. Aleluia. É necessário a gente entender que Paulo está usando uma linguagem jurídica. A ideia de um júri, e eu estou lá no banco de réus, e tem um juiz assentado com autoridade para declarar a sentença, porque não é que eu seria punido, eu já estou declarado punido pelo pecado do mundo. Mas agora, todos os crimes estão contra mim. Por quê? Paulo falou no capítulo 3 que nós estamos aqui. A gente falava coisa errada, a gente mentia, a gente fazia tudo errado. É um monte de crime que a gente tinha. Um monte. Então não tem como se desculpar. Aí capítulo 5 diz, olha, porém Deus pegou você e justificou. Aleluia. Só que a gente tem que entender uma coisa aqui, cantor aqui, voz bonita para cantar. Tem uma coisa. Quando Deus declarou eu vou ser justo, Ele não está dizendo que a gente é inocente, não. Ele não nos inocentou, Ele justificou. É diferente. Você é culpado, sim, Santiago. Você é rebelde a mim. Você não me glorificou. Pelo contrário, no Éden você me rejeitou. Só que tem alguém aqui que pagou a tua luz. E agora, você não tem nada. Você tem perdoado, mas não tem nada. Só que eu vou fazer algo. O que eu vou fazer? Vou pegar a justiça do meu filho. E agora eu coloco em ti justiça. Sabe por que Deus recebe o nosso louvor quando a gente canta? Não é por causa do timbre das nossas cordas vocais, não. É porque a justiça de Cristo está em nós. Sabe por que eu consigo pegar e você consegue receber a palavra e dela? Não é porque eu sou bom, não, não. É porque a justiça está sobre nós. Sendo, pois, justificado gratuitamente. Não é indulgência, meu irmão. Gratuitamente justificado. Vamos adiantando, por favor, vamos adiantar. Versículo 12, vamos lá, 5:12. Olha como isso é fantástico. Aleluia. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo. Vamos lá, então. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. Eu estava dando aula sobre soteriologia e uma moça, eu acho que no tom de gracejo, ela falou assim: professor, eu acho muito injusto eu receber a culpa do pecado de Adão, se eu nem conheci ele, nem falei com ele, sei nem quem é Adão. É injusto demais eu receber a culpa do pecado aqui. Eu não pratiquei no Éden. Eu disse: minha filha, se é injusto eu receber a culpa do pecado de Adão, também é injusto eu receber a justiça de Cristo. Veio a culpa sobre nós, veio, mas houve algo maior, mais superior. Por isso a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a graça. Eu preciso caminhar. Vamos lá. Coloque para mim, por favor. Agora nós estamos justificados. Já que estamos justificados, esses que estão justificados, eles precisam internalizar algumas verdades para gerar nele paz e segurança. Primeiro, lá no capítulo 5, verso 18: sendo justificado, temos paz com Deus. E tem uma coisa: não é paz de Deus, é paz com Deus. A ideia é, antes, quando nós não estávamos justificados, a ira de Deus estava sobre nós. Mas agora a gente deita tranquilo porque estamos em paz. Por isso que o cristão, a gente pode se preocupar com o que eu falando já, com algumas coisas daqui, né? Algumas coisinhas daqui, não se preocupa.
Agora, entendendo que com ele está quente, está legal. Se eu parar tudo aqui, eu continuo. Mas vamos adiantar. Capítulo 8, verso 1 diz: para os justificados, para aqueles que foram justificados, qual é a promessa que Deus faz a este? Diz: olha, portanto, conclusão, agora não há nenhuma condenação. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas eles andam segundo o Espírito. Não há mais condenação sobre eles. Irmão, eu falo com você. Se uma verdade dessa aqui não te alegrar, não tem anjo com bandeja que te alegra. Porque nós estamos vendo o texto que o povo glorifica pelo anjo com bandeja. Eu não sei nem o que tem nessa bandeja. Vai que tem porrete lá. Vai que o anjo está passando com um porrete para sentar na cabeça de alguns aqui. Irmão, o anjo está passando aí com a bandeja. Irmão, dando glória. Hoje eu também tenho um porrete. Irmão, olha, eu me alegro com isso daqui. Não tem mais condenação. Não há mais condenação. Não importa o que você fez. Não importa como era a sua vida outrora. Não importa como você se comportava de conhecer Cristo. Não importa os crimes que cometeu. Não importa o nível de desobediência que você estava. Se foi justificado por Cristo, não há mais nenhuma condenação para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Mas vamos adiantar. Olhe comigo, por favor, capítulo 8, verso 26 ao 39. Ele fala assim: da mesma maneira, isso é para os justificados, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Verso 27. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus que intercede pelos santos. Verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha como isso é fantástico. O jogo de palavras que Paulo vai usando. Ele vai dizer assim: pois o que antes conheceu, também nos predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este chamou. E aos que chamou, a este justificou. E aos que justificou, a este glorificou. Aí Paulo começa a assumir uma posição de triunfo e de glória. Ele fala assim: que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele fala assim: aquele que nem mesmo poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará a ele todas essas coisas? Aí ele começa a fazer algumas afirmações a partir de questionamento. Quem fará acusações contra os escolhidos de Deus? Que é Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus Pai, e também intercede por nós. A partir de agora, do verso de número 35, Paulo começa a levantar uma sequência de hipóteses em relação ao justificado. Ele fala assim: olha, quem nos separará do amor de Cristo? O que é, Paulo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Porém, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aí ele começa a afirmar: pois eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se Ele te justificou, nada vai parar a sua caminhada. Se Ele te perdoou, nada pode deter você. Se você está perdoado, a sua caminhada será grande. Se Ele te justificou, por isso, vai com Ele aí a
passar por aqui e ele descobrir a realidade desse caminho, ele vai desistir. Quando ele perceber que aquela pessoa que ele mais confiou pensava que ia estender a mão, abandonou ele vai parar. Aí eu lembro do texto: nada, nem ninguém poderá me separar do amor de Deus. Eu amo, escondido na cruz, escondido no sangue, escondido na graça. Eu afirmo, eu não vou parar. Eu não vou parar, 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 nem o sangue eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou esmorecer, eu vou marchar, porque nada, terminantemente nada poderá nos separar. Mas Paulo está construindo, olha, aqui é necessário eu recapitular. Capítulo 12 ele fala: se apresente a Deus, entrega o corpo. Mas por que, Paulo? Entenda lá. Capítulo 1 você era um desgraçado. Capítulo 1 você estava lá morto dos seus pecados. Capítulo 2 você era desculpável porque a ira de Deus está sobre você. Capítulo 3 diz que todos pecaram, inclusive você. Capítulo 4 diz que você não tinha como se apresentar de Deus sem que antes Deus te justificasse. Ele está tratando, construindo. Aí quando chega no capítulo 5, só que Deus fez algo extraordinário, que Deus deu Cristo em nosso lugar, por isso em Cristo somos justificados. Aí quando chega no capítulo número 8, ele fala assim: este justificado, eles não têm mais nenhuma condenação. Por quê? Porque ele foi justificado por Cristo. E ele vai dizer, olha, no versículo 8, no capítulo 18, capítulo 8, versículo 18, estou certo que as provações desse tempo presente não dão para se comparar com a glória que nos há revelado em Cristo Jesus. Ele está construindo a sua ideia. Mas vamos adiantar um pouco. Capítulo 11. Capítulo 11. Vai ficar algo aqui que é fantástico. Capítulo 11, verso 17. É bom colocar aqui que todos. Olha, ele fala que é fantástico. Aleluia! Ele diz assim: se algum dos ramos foram quebrados, ele está fazendo uma alusão a Israel, e tu sendo, o nome que ele usa, zambujeiro, erva brava, um tipo de plantação que é praticamente venenosa. Ele diz: olha, mesmo tu sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar. Aleluia! Eu e você éramos uma erva brava. Aí Deus pega, coloca Israel de lado e pega eu e você, zambujeiro, pega esse e coloca agora, enxerta em Cristo. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira. Aleluia! Glória! Estamos enxertados. Aí você diz: Santiago, que dia que ele me enxertou? João capítulo 21. Ele está lá na cruz, pendurado, de repente um ladrão vem e fura do lado. Saiu sangue e água. Foi desse furo que Deus pega a igreja e enxerga. Aleluia! Aleluia! Vamos adiantar? Aleluia! Capítulo 11, verso 33 ao 36. Penso que aqui Paulo está em êxtase. Penso que Paulo era pentecostal. Ele está em êxtase aqui. A ideia do texto é construído, quando chega aqui, ele disse: agora eu não vou falar mais da construção teológica, eu vou adorar. Ele fala assim: profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Verso 24. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? 35. Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? 36. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Depois de tudo isso, dessa construção teológica, em mostrar para o centro de Roma quem eram eles e quem agora eles são em Cristo, que chegamos no capítulo 12. Aí no capítulo 12 ele conclui dizendo: portanto, conclusão, depois que eu falei tudo isso,
Só tem um jeito para aqueles que são justificados. É o quê? Rogo, irmão, que vocês se apresentem a Deus. Aleluia! Ele está dizendo, se toda essa construção teológica teve um ao outro, você é justificado, perdoado, nasceu de novo. Jesus colocou a justiça dele em você. Se tudo isso é verdade, então você não pode ter desculpa para se entregar de corpo, alma e espírito a Deus. Portanto, ele fala, rogo, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está dizendo que quando nós somos alcançados pela graça, a gente se entrega de verdade. O pior é que o crente nosso contexto, que está igual a Casa Bahia, parcelado em 12 parcelas, se entregando aos poucos. Se a graça chegou em você, se entrega por completo. Mergulha nesse rio da graça. Por quê? Porque só depois que a gente se entrega por completo que a gente vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amanhã a gente vai continuar explicando, eu vou continuar explicando para vocês a respeito quais são as bases da nossa entrega. Vou falar a base da entrega, o compromisso da entrega, o ato da entrega e a recompensa dessa entrega. O que vai acontecer quando eu me entrego? O que vai acontecer quando eu mergulho na graça? O que acontece quando a justiça de Cristo atua em mim? O que vai acontecer? Algumas coisas acontecem. A graça de Deus se manifesta, a glória de Deus me envolve. Eu entendo que sou perdoado, então eu adoro, independente da circunstância que eu estou. Portanto, a Ele seja a honra, seja a glória, seja o amor para todos sempre. Amém? Se coloque de pé, por favor. Aleluia! 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 Porque eu estava hoje à tarde pensando, ontem à noite, pensando sobre o texto, construindo algumas coisas, me veio na mente algumas ponderações que é necessário que façamos. Escute uma coisa, eu vendo muito jovem, nosso meio. Paulo demorou mais tempo ensinando a doutrina do que cobrando prática. Isso é muito sério. Paulo demorou mais tempo pregando sobre a doutrina do que dizer, não faça isso, não faça aquilo. Ele ensinou. E ele é tão confiante que quando alguém recebe a doutrina certa, pratica o certo, ele fica cobrando muito. Aleluia! Entendeu? Glória a Deus! Então, para os obreiros que estão aqui, ensine a doutrina. Glória a Deus! Porque quando chegar diante de Deus, eles não terão desculpa. Ninguém falou esse negócio para mim, não falei esse negócio. Você não praticou porque eu queria. Mas o seu pastor me ensinou. Por que eu estou falando isso? Paulo passou 11 capítulos falando de doutrina. E 6 capítulos falando e 5 capítulos falando de prática. É complicado hoje em dia. Estava conversando com um amigo e ele falou assim, olha, Santiago, do jeito que está vindo as coisas, a gente vai ter que diminuir o tempo da mensagem, o povo não aguenta mais ouvir mensagem 1 hora. Eu acho que não, é certo que a nossa geração está acelerada. E a gente é prova disso, sabe por quê? Por exemplo, a gente dificilmente assiste um podcast todo. A gente prefere ver os cortes. E conclui todo o podcast pelo corte. A prova que a gente não consegue se aplicar em tempo para construir algo sólido, se porventura o pastor Simval chega e olha, vamos começar um curso teológico aqui. Primeira pessoa que pensa, uma das primeiras perguntas, pastor, quanto tempo vai durar esse negócio? Porque se for 1 ano, o cara não quer. Agora, se for 3, a gente guarda as coisas rápido demais. E Paulo disse, a cortina é diferente. É verdade. Deus não tem essas pressas por aí não. Ele vai construir devagar, constrói doutrina, devagar com doutrina, vai lá, ensina a doutrina. Depois que a doutrina está consolidada, agora pode chamar. Aleluia. Você tem que praticar. Aleluia. Eu quero aqui parabenizar a iniciativa dos obreiros por esse texto maravilhoso. Glória. Diante disso, o que eu quero dizer para vocês é que nós temos um grande desafio
Agora eu me dirijo aos homens que são líderes o alvo dessa festividade, no sentido da justiça. Nós não podemos cair no engodo dos resultados rápidos. Isso é para vocês. Você não pode cair no engano, na falácia dos resultados. Construa de fé. Porque quando chega a hora da prática, tem uma estrutura sólida. Eu conheço muitos obreiros que não tiveram paciência para construir a estrutura. O pastor começou dizendo: fica mais na igreja, você está querendo trabalhar no ministério. O pastor está com ciúme do meu chamado. Não, ele só quer que você construa a base sólida. Enquanto na sua comunidade de fé, e aqui eu estou falando de uma regra absoluta, existem suas exceções. Mas enquanto a sua comunidade de fé não tiver uma observação da sua consultação ministerial, não adianta. Aí fogo lá, quando chega aqui, por exemplo, fala isso, mas a mulher dele é diferente. Ele vai tratar de São Amor. Eu avisei, para que eu vou avisar desse negócio? Eu te aviso. Vamos orar. Deus falou com você nesse momento. Olha quem nós somos agora. Nós éramos sempre Eva brava, mas agora estamos. Bendito Deus, eterno Senhor, Pai, Deus, Criador de todas as coisas. Te louvo, te agradeço porque o Senhor é o nosso Deus. Pai, obrigado porque nós estávamos mortos, mas o Senhor nos deu vida. Nós éramos, ó Deus, por natureza, filhos da ira. A ira de Deus estava sobre nós, mas o Senhor nos achou e fomos justificados gratuitamente. Além disso, agora, não há nenhuma condenação sobre nós, porque nós estamos andando no Espírito. E além disso, nós temos também um intercessor que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, estamos convictos que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem alguma criatura. Crises emocionais, crise financeira, na saúde, perseguições, falta de compreensões, falta de intercessão, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você é dele, nós somos dele, para a glória dele. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa trazer a compreensão ainda mais profunda desse texto e que essa igreja volte para casa pensando na verdade e veracidade dessa palavra e que eles sejam impactados, ó Deus, pelo poder transformador do Evangelho, porque o Evangelho transforma, o Evangelho modifica, o Evangelho participa, o Evangelho traz uma nova compreensão da vida, o Evangelho muda o íntimo do pecador, o Evangelho não passa somente um verniz, o Evangelho faz arrancar o coração de pedra e coloca o coração no. O Evangelho não faz maquiagem, o Evangelho faz uma cirurgia profunda. O Evangelho, ele não faz revigorado, o Evangelho faz você nascer de novo. E nessa noite o poder do Evangelho está alcançando corações aqui, para que o nome do Senhor seja glória. Aleluia, glória a Deus, sempre glorificando, exaltando o nome daquele que vive, que reina para todo sempre. Deus abençoe a cada um dos irmãos que vieram adorar o Senhor conosco nessa noite, nosso pastor Pedro Júnior, com sua caravana, todos os irmãos que vieram nos visitar, cooperar conosco aqui nesta noite, nosso doutor Eduardo Tavares, que Deus continue abençoando para contigo nessa noite. Deus abençoe. Deus abençoe todos os irmãos acompanhados na nossa live. Encerra ela para mim, por gentileza.
nosso pastor Santiago, por não voltar.